Já mandei, professor, eu achei seu e-mail. Ah, tá, tranquilo. Tá. Beleza, vamos ver se amanhã tiver aula, vocês me entregam amanhã. Se quem tiver aula na quinta, ali do lado, quem não vai lá, quem tem aula, eu sei que alguns têm aula do meu lado na quinta-feira, entregam na quinta. Eu acho que quinta-feira com certeza a gente vai ter aula. Amanhã ainda estamos no aguardo, né? Enfim, tá. Vamos lá. Mas aí eu aviso a vocês direitinho, porque eu sei que tem alguns que estão ansiosos, já me perguntaram, já me mandaram mensagem perguntando da prova amanhã, né? Enquanto não tiver enquanto a gente não tiver uma definição, eu não posso dizer nada, né? Beleza. Tá bom. Tá. Então vamos ver o seguinte. Então, na aula de hoje, né, o objetivo da aula é falar das equações diferenciais lineares de ordem n com coeficientes constantes. Então, a gente já falou do que é uma equação linear, já falou dos coeficientes constantes, já viu que a gente resolve a equação diferencial linear usando um polinômio característico. Agora a gente vai falar das equações de ordem n, ou seja, das equações que têm uma derivada maior do que 1, ou seja, que a maior derivada não é a derivada primeira, mas é uma derivada segunda. Ou pode ser uma derivada terceira, enfim, ou uma derivada quarta, né? Como acontece aqui. Aqui eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. Por que ela é de segunda ordem? Porque a maior derivada é a derivada segunda. Essa aqui é uma equação diferencial de quarta ordem. Por que é uma equação diferencial de quarta ordem? Porque a maior derivada é de quarta ordem. Então, na engenharia, nós temos alguns modelos clássicos, né? Um deles é o modelo vibratório, que é o sistema massa-mola, onde eu vou ter um valor constante, que é a constante da mola, e um valor constante, que é a constante ou melhor, a constante de amortecimento e a constante da mola. E eu tenho também a massa, que é um valor constante. O que essa equação modela? Ela modela a vibração, ou seja, o quanto essa massa ela está indo para a direita e para a esquerda, né? Então, essa equação aqui, ela surge, né? Ela surge de um balanço de forças, né? Ou seja, eu tenho a força da mola, eu tenho a força do amortecimento, eu tenho a força externa. Fazendo todo esse balanço, né? E aí fazendo balanço, lembrando que a força resultante é esse balanço, nós então conseguimos chegar à equação do massa-mola. Não vou entrar nesses detalhes de como chega aprofundar nesses detalhes de como chega na equação, mas aqui eu acho que tem uma ideia geral. Quem faz as disciplinas depois de vibrações mecânicas, na engenharia mecânica, vai ver esses detalhes maiores, né, de como modela essa equação. Mas essa é a equação clássica dos modelos vibratórios, né, onde eu tenho M é a massa, C é a constante do amortecedor, K é a constante da mola, né, e F é a força que é aplicada ao sistema. Uma outra situação em que também nós temos uma equação diferencial linear, também de segunda ordem, é o circuito RLC, né? Onde, de novo, a gente onde é feito um balanço, né? O balanço de voltagem, onde eu tenho a voltagem do indutor, a voltagem do resistor e a voltagem do capacitor, né? Aplicando a lei de Kirchhoff e considerando que a corrente é a derivada da carga no tempo, nós conseguimos montar esta equação, né, que é a equação do circuito RLC. Então, nós vamos trabalhar na disciplina basicamente com esses dois modelos. Claro que de vez em quando eu vou trazer algum outro modelinho, né, o modelo da viga, o modelo da distribuição de temperatura. Tem um modelo de distribuição de temperatura também que aparece em essas equações. Mas a equação do modelo massa-mola, né, e a equação da RLC, a gente vai
Vira e mexe, eu vou colocar algum exemplinho com esses modelos. Então, são os modelos mais clássicos, né, onde aparecem, né, as equações diferenciais lineares de segunda ordem. Bom, como nós vamos resolver problemas com essas equações? Usando o polinômio característico. Na aula de hoje, a gente só vai trabalhar com a parte homogênea, né? Ou seja, onde está o f de t, a gente vai colocar 0 e trabalhar com a parte homogênea. E fazer aquela substituição clássica, onde eu tenho derivada na ordem n, eu tenho Rn. Onde eu tenho derivada de ordem 0, R na 0. E aí eu obtenho o polinômio característico. Bom, então, por exemplo, se eu tenho essa equação diferencial aqui, opa, por partes. Se eu tenho essa equação aqui, se eu tenho essa equação, qual é o polinômio característico dessa equação? Bom, r ao quadrado, no lugar, eu vou ter y duas linhas, eu vou substituir por r ao quadrado. O y' eu vou substituir por r. O y eu vou substituir por r na 0 ou 1. Então, o polinômio característico vai ser r ao quadrado menos 6r mais 8 igual a 0. Chegamos ao polinômio característico. Como eu vou obter a raiz do polinômio característico? Muito simples, né? Tem uma equação de segundo grau, mas que eu obtenho as raízes de um polinômio de segundo grau. Menos 6, né? Nossa boa e velha Bhaskara, mais ou menos 36, menos 4 vezes 1 vezes 8, dividido isso por 2. Ou seja, eu tenho 6 mais ou menos 36 menos 32. Então, eu tenho 6 mais 2 sobre 2. 6 menos 2 sobre 2. Então, 8 sobre 2, 4. 4 sobre 2, 2. Então, eu tenho duas raízes, 4 e 2. Então, 4 e 2 são as raízes do polinômio característico. Então, esse aqui é o polinômio característico da equação, e o 4 e 2 são as raízes do polinômio característico, a equação. Então, agora nós vamos ter as seguintes situações, né? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar na aula de hoje com equações de segunda ordem. Na aula que vem, eu vou aumentar um pouco essa ordem, vou botar a terceira, quarta e assim por diante. Hoje, na aula de hoje, só a segunda ordem. Então, se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem... Professor, tem como só voltar o slide anterior, só para eu bater um print? Isso. Tá? Obrigado. Então, se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, a equação característica dela é essa aqui, uma equação de segundo grau. E o que a gente sabe lá do colégio? Que é uma equação, ela pode ter, uma equação de segundo grau, ela pode ter as raízes reais e distintas. Eu posso ter duas raízes. Por exemplo, aqui eu tenho duas raízes reais e distintas. Eu posso ter uma situação onde as raízes são iguais. Posso ter uma situação onde eu tenho uma só raiz? Pode, né? Pode. E tem aquela situação onde a minha raiz ela não é real, onde a minha raiz é complexa. Imaginário. Isso fica para semana que vem. Na aula de hoje, a gente vai pegar bem a ideia do que a gente faz quando as raízes são distintas e quando a raiz é igual. Semana que vem, a gente vai ver quando eu tenho uma raiz complexa, né? O que a gente faz, e o que a gente faz quando eu tenho uma ordem maior. Tá. Então, primeira coisa, quando eu tenho raízes reais e distintas, eu tenho essa situação aqui. Então, se eu tenho raízes reais e distintas, por exemplo, aqui, quais são as minhas constantes? Quais são os meus R's? 4 e 2. Então, qual é a solução da minha equação diferencial? Y de t igual a C e na 4t, C1, mais C2 e na 2t. Então,
Isso aqui é nada mais, nada menos que a solução dessa equação diferencial. Simples assim, né? Sem nenhum mistério. Calculei as raízes da equação. Quando eu calculo as raízes da equação, eu tenho, então, essa formulação e eu substituo, né? O 4 e o 2. Tá, vamos lá aqui. Então, primeiro, o que eu preciso? Eu preciso do polinômio característico, né? Vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Isso aqui é o pré-aula. Só vou pegar mais tela, mais em branco. Vamos lá, aqui, compartilha. Já vou compartilhar. Então tá. Então, o que nós temos? Eu vou resolver essa equação. Para eu resolver essa equação, a primeira coisa é o polinômio característico. Então, polinômio característico. Vai ser ele. Vai ser r ao quadrado menos r menos 2 igual a zero. Então, agora eu vou obter a solução do polinômio característico. Como é que vai ser? Bom, nesse caso é uma equação de segundo grau, simplesmente é a nossa amiguinha fórmula de Bhaskara, R igual menos menos 1, mais ou menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Né? Tudo isso dividido por 2. Isso, então, vai ficar 1 mais e menos. 1 mais 8 dá 9, ou seja, a raiz de 9 é 3 sobre 2. Então, tem duas possibilidades. Eu tenho R igual a 1 mais 3, que dá 4 sobre 2, que dá 2, ou R, que dá 1 menos 3, que dá menos 2. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. Desta maneira, né, eu vou ter, então, que a terceira parte, solução da equação diferencial. Solução da equação. Então, como é que vai ficar da equação diferencial? Onde t é igual a CE na menos 2t, ou melhor, na menos 2. Ah, professor, podia ser menos 1 primeiro? Podia, tanto faz, né? Não faz... E na 2t, podia ser E na 2t ou E na menos t, tanto faz a ordem. C2 E. Ok. Então tá aqui, né? Então aqui nós temos encontramos a solução da equação diferencial. Nós temos a solução geral. Tá? Resolvido o problema. Aí ele pede aqui para testar e verificar se cada uma das parcelas, né? Aqui nós temos a seguinte situação que ele está querendo verificar. E aí é importante, algumas observações que são importantes. Então, aqui está a minha equação. Né? E aqui está a minha solução. Eu vou só falar um pouco do que ele está querendo aqui e vou deixar o exercício para vocês. A questão que ele quer é o seguinte. Bom, essa solução aqui é a solução homogênea. A gente já sabe, ela é a solução homogênea porque é uma equação homogênea. Ok. O que é importante a gente ressaltar aqui nesse caso? Que
Só essa parcela, só essa parcela é solução da equação diferencial. Se eu substituir na equação diferencial, ela vai fechar o igual a zero. A parcela aqui também é solução da equação diferencial. É solução. E se eu somar, se eu fizer a soma, a característica, essa é uma característica embutida no que a gente chama de linearidade. A gente não está falando desse fato tão especificamente, mas se uma equação é linear, né? Então, e a minha solução é uma parcela, é dado por uma soma, então cada uma das parcelas também é solução da equação. Quer dizer o seguinte, tanto faz, se eu pegar isto aqui, substituir na derivada segunda, substituir na derivada primeira, substituir aqui, vai fechar o zero. Se eu pegar isto aqui, substituir na derivada segunda, substituir aqui, vai dar o zero. Se eu pegar a soma, substituo aqui, aqui e aqui, também vai dar o zero. Ou seja, isto é a solução, ou seja, é uma característica da solução homogênea, isso, né? Que cada uma das parcelas separadas também é a solução da equação diferencial, certo? Isso é uma característica do que a gente chama de solução homogênea, certo? É isso que eu quero comentar aqui. No exemplo que ela deu ali no vídeo da pré-aula, teve uma parte ali que eu não entendi. Quando ela substitui assim para verificar, ela pegou uns números ali, umas fração e colocou ali na solução. Tem como o senhor substituir uma só para a gente dar uma olhada como que fica, só para... Primeira ali, ó. Na primeira, se eu for fazer, vamos lá, pegar o y1. Eu vou chamar de y1 igual a c1 e na 2t. Tá. Eu tenho y1, eu vou ter o y'. Quem vai ser o y'? Vai ser a derivada. A derivada vai ser 2 vezes c1 e na 2t. Ou seja, eu peguei a derivada, derivei e na 2t, vai ficar 2e na 2t. Como vai ficar a derivada segunda? Tá? A derivada segunda vai ser y, 2 linhas. Derivada segunda de y', né? Isso vai ser 2 vezes 2, vai ficar 4c1. Opa. 4c1 e na 2t. Se eu for substituir na equação, né? Então, eu vou lá e vou substituir na equação. Então, onde tem y, 2 linhas, eu vou colocar 4c1. Né? C1e na 2t. Onde tem só o y, eu vou colocar menos 2c1 e na 2t. Onde tem só o y, eu vou colocar o c1 e na 2t. Igual a zero. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 4c1, vou botar assim, botar 4c1 4c1 menos 2c1 menos 2c1 menos 2c1. Deixa. Só fazer uma coisa. Eu digitei aquele coisa ali, agora vou fazer só uma coisa.
Viu? Tá. Então, E na menos 2t. 0, né? O que a gente verifica? Que o que está aqui dentro vai ser 0, né? Ou seja, 0 é igual a 0. Né? Ou seja, 4 menos 2 menos 2, 0. Então, fechou plenamente. Se eu substituir isso aqui, vai fechar o 0 igual a 0. Vamos botar aqui embaixo. Vai fechar o 0 igual a 0. Se eu substituir isto aqui, vai fechar o 0 igual a 0. É isso que ele está querendo dizer. Eu não lembro o que dizia, qual era o exemplo do problema, mas eu acho que as frações devia ser porque uma das raízes devia dar a solução fracionária, né? Devia dar aqui, sei lá, 1/2. Aí iam surgindo frações. Agora eu entendi. Ela derivou. Eu boiei Sim. foi nessa parte. Ela derivou para poder chegar nas respostas e fazer a prova real ali do. Sim. Então, Aqui é. E aí, se eu substituir essa aqui, vai ficar 0 sobre 0. Se eu substituir essa aqui, vai ficar 0 igual a 0. 0 igual a 0, né? Então, é isso. Nessa segunda situação aqui, nós temos o seguinte, né? Então, ele pede para obter a solução geral. Então, tá, vamos obter a solução geral. Vou botar aqui. Então, primeiro, né? Vamos falar do polinômio característico. Então, primeiro, polinômio característico. Não é característico. Polinômio característico, nesse caso aqui, vai ser o r ao quadrado menos 6r mais 9 igual a 0. Então, a raiz do polinômio característico. Raiz do polinômio característico. Como é que eu vou fazer isso? Bom, então, de novo, a nossa amiguinha fórmula de Bhaskara. R igual a 6 mais ou menos. Né? Como é que vai ficar? Vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9, isso tudo dividido por 2. Ora, o que vai acontecer? Vai ficar 6 mais ou menos, a raiz vai ficar 36 menos 36 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 3. Eu tenho solução única, né? Então, solução única, o que acontece? Né? Então, o y de t, a solução, fica C1, C1 e na, vou chamar RT, mais C2T e RT, né? Assim que está lá no... Assim que nós temos aqui, né? Ó, essa aqui, o R é a solução única. Então, tá aqui. Então, o que nós temos? Né? O R é 3. Então, tá. Então, ficou y de t igual a C1 e na 3t mais C2 t e na 3t. Aqui. Então, essa aqui é a solução geral da equação diferencial que nós temos ali. Né? Então, a gente resolveu. Aí, tivemos a raiz do polinômio característico e, a partir da solução do polinômio característico, na terceira parte, obter a solução geral. E a parte final foi obter a solução do geral da equação diferencial. Certo? Então, aqui, basicamente, né, a gente só está trabalhando com a... Né, né, com a fórmula de Bhaskara, vamos dizer assim, né? Tá.
vamos ver o seguinte. E agora, se eu tenho solução... se eu fui trabalhar com a solução geral, agora eu quero obter a solução particular. Porque quando eu vou trabalhar com a solução particular, né, eu vou ter... Né, se eu vou trabalhar com a solução particular, eu vou agora determinar... Eu preciso de condições de contorno. Então tá, aqui estão minhas condições. Eu vou ter como determinar o C1 e o C2. Né? Então, eu tenho como determinar quem é o C1 e quem é o C2. Então tá. Então, a primeira coisa a fazer é determinar a solução geral. Né? Como a gente fez aqui, obtivemos a solução geral. E aí, vamos determinar o C1 e o C2. Então tá. Então, primeiro, polinômio característico. Né? Como é que vai ficar o polinômio característico? Vou escrever bonito. Vou escrever direitinho. Vou escrever... Então, vamos lá. Polinômio característico. Como é que fica? Fica R ao quadrado menos 5R mais 6 igual a zero. Então, a raiz do polinômio característico. Então, vai ficar R igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Isso dividido por 2. 5 mais ou menos 25 menos 24 dá 1. Raiz de 1 é 1. Então, 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, 3. Né? 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Então, a terceira parte é o y de t. Quem é o y de t? C1 e na 3t mais C2e na 2t. Tá. Agora a questão é a seguinte. Nós temos que determinar quem é o C1 e quem é o C2. Quem é o C1 e quem é o C2. Tá. Então, vamos fazer assim. Vou pegar as condições, trazer para cá. Então, nós temos duas condições. A primeira condição é essa aqui. Nós temos uma condição que envolve que não tem derivada e uma condição que tem derivada. Então, vamos lá. Então, a solução geral. É y de t, C1e na 2t, mais C2e na t. Bom, aqui eu tenho uma condição que envolve uma derivada, então eu vou precisar ter a derivada do y de t. Quem é a derivada do y de t? Bom, vai ficar 2C1e na 2t, mais C2e na t. Né? Porque aqui eu tenho a derivada, eu tenho y'. Então, vamos lá. O y de 0. Não, professor, calma aí, boiei. Não era C1, é E de 3T mais C2. Ah, é E de 3. Tá, valeu. Isso aqui é o problema de não ter quadro. O professor daí se perde nas contas. Valeu, obrigado. 3T e 2T. Então aqui vai ficar 3 e 2. E aqui ficou 2. Isso aí, valeu. Opa. Isso aqui é 3D. Valeu, obrigado. Ó. Por isso que eu tenho que copiar isso aqui para lembrar. Tá, beleza. Então ficou ficou 3. Então eu pego a derivada. De E na 3T vai ficar 3C1E na 3T. Pego a derivada de E na 2T, vai ficar 2C2E na 2T. Certo? Tá aqui, né? E na 3T. Tá. Beleza. Então, se eu vou pegar a condição
envolvendo essa primeira condição aqui, o que eu sei? Que o y vai ser 1 quando t for 0. Então, vai ficar C1 e na 3 vezes 0, mais C2 e na 2 vezes 0. Então, vai ficar 1. Quanto é que é e na 0? É 1. C1 mais C2. Agora, eu vou pegar a condição onde eu tenho a derivada de y no ponto 0 é menos 1. Então, quer dizer que o t, quando t for 0, a derivada é menos 1. Ou seja, a derivada é 1 igual a 3 C1 e na 3 vezes 0, mais 2 vezes C2 e na 2 vezes 0. Ou seja, vai ficar 1 vezes 3C1 mais 2 vezes C2. E aí, o nosso objetivo é determinar C1 e C2. E o que nós temos aqui? Nós temos duas equações, uma C1 mais C2 igual a 1, e na outra eu tenho 3C1 mais 2C2 igual a menos 1. Então, nós temos um sisteminha linear, né? E aí, o que nós vamos precisar fazer? Precisar resolver esse sistema linear. Então, tá. Então, vamos lá. Eu tenho... Vamos resolver o sistema linear. Lá da geometria analítica álgebra linear. C1, C2 igual a 1. 3C1 mais 2C2 igual a menos 1. Esse sisteminha aqui. Como é que eu vou resolver esse sistema? Bom, se eu multiplicar a primeira equação por menos 3, por que menos 3? Podia ser menos 2, né? Ó, se eu multiplicar aqui por menos 3, vai ficar menos 3C1 menos 3C1 menos 3C2 igual a menos 3. Podia ser por menos 2 também, mas eu optei por menos 3. Mais 2C2 igual a menos 1. E somo as equações, porque isso aqui é um escalonamento bem simples, né? Multipliquei lá em cima por menos 3. Agora vai ficar menos 3C1 mais 3C1. 0. Mais menos 3 mais 2 vai ficar menos C2, né? Vou botar aqui, menos C2. Menos 3 com menos 1 fica menos 4. Portanto, C2 é 4. Então, eu já descobri quanto vale o C2. Bom, eu posso substituir tanto na primeira quanto na segunda. Eu vou substituir na primeira, que é mais simples. Então, C1 vai ser igual a quanto? Mais 4 igual a 1. Então, o meu C1 vai ser quanto? 1 menos 4. O C1 vai ser quanto? Menos 3. Desta forma, o que nós temos? Né? Nós temos o seguinte, que a solução particular vai ser quanto? Y de t igual a menos 3 e na 3t mais 4 e na 2t. Aqui. E aqui nós temos, então, a solução particular. E aí nós temos essa situação aqui, ó, que ele fala em fazer o gráfico da solução. Então, nós vamos fazer o gráfico dessa solução. Como é que a gente vai fazer o gráfico dessa solução? Bom, para isso, nós vamos usar um recurso computacional. Né? Nós não vamos fazer esse gráfico na mão. Né? Não, nem se espera isso. Nós vamos usar um recurso computacional. Qual recurso? Se vocês olharem no slide anterior e até no material, lá no que está na aba da aula, tem um link, né? A gente vai começar, a partir de hoje, a usar fortemente um recurso computacional que é o Colab.
que é o seguinte. Deixa eu fechar aqui, vamos abrir. O Colab vai ser para nós, a partir da aula de hoje, nossa muleta. Tá? Se você olhar aqui, tem esse link. Isso aqui vai abrir um link, né? Vou abrir com... Eu vou vir aqui, gráfico da aula 1, né? Tá. O Colab, se vocês colocarem direto no Google, né? Colab... É tipo um GeoGebra? É um GeoGebra, mas, vamos dizer assim, né? Um pouquinho diferente. Ele faz muito mais coisa que o GeoGebra. Bom, se você já tem conta no Google e tem um Drive, você pode salvar tudo no Drive. Por exemplo, aqui ele já está pedindo para mim criar um novo arquivo. Então, ele é um ambiente onde a gente pode fazer programar e executar em Python. Então, a gente vai usar um pouquinho, assim, da linguagem Python. Ah, professor, mas eu não sei nada de linguagem Python, nunca tenho horror a isso. Mas é bem simples, gente, não precisa se apavorar. Né? Ah, porque lá em cálculo numérico já é horrível quando entra com Scilab. É mais fácil que o Scilab ainda, né? Bem mais simples. Aqui a gente não vai usar aqueles recursos que o Scilab usa, a gente vai ser bem mais direcionado. O que acontece? Aqui a gente vai usar, sim, algumas coisas da linguagem Python, mas a gente vai usar algumas bibliotecas para fazer gráficos e para fazer continhas simbólicas. O que é uma continha simbólica? Né? É que o jeito vai trabalhar com transformado de Laplace, ele vai resolver uma série de problemas com a transformada de Laplace. Ou, por exemplo, resolver raízes de equações. Isso na aula que vem a gente vai ver como é que ele faz. Então, como é que eu vou gerar qualquer coisa aqui? Primeiro, eu vou vir aqui no arquivo. Né? Ó, onde está o arquivo. Eu vou pedir aqui, ó, novo notebook. Ó, aí ele vai abrir. Vai carregando uma tela nova. Ó, tá aqui. Posso começar a programar, né? No Python. Mas antes de tudo, eu vou botar um texto. Vou botar aqui um texto. Vou botar aqui primeiro gráfico, né? O nosso primeiro gráfico. Ok. Então, é um texto. Quando eu quero comentar, eu ponho texto. Quando eu quero gerar um código, eu venho aqui e faço um código. Tá. Vou excluir essa. Tá, então vou botar o primeiro gráfico. Bom, vou botar um código agora aqui embaixo. Bom, quando a gente vai fazer alguma coisa com Python, sempre a gente precisa indicar para ele a biblioteca que nós vamos estar usando. Então, se vocês olharem o código que eu apresentei aqui para vocês, ele vai apresentar sempre um preâmbulo, né? Vamos dizer assim, um início. Eu não posso sair jogando as coisas para ele. Eu tenho que começar. Eu sempre tenho que começar com uma certa formalização. Como eu vou escrever, por exemplo, um e-mail. Eu sempre vou começar, né? Não vou largando as coisas direto. Eu vou começar vamos dizer assim, um início de tudo. Aqui a gente sempre vai começar importando bibliotecas. Então, a primeira biblioteca que eu vou importar é o que a gente chama de SymPy. Essa biblioteca aqui, ela trabalha com objetos simbólicos. Então, né, vamos botar aqui onde é que eu estou. Aqui. Então, eu começo com o import SymPy. Né? Import Py. Certo? E manda ele. Vamos ver se eu digitei certo. Se eu digitei certo, ó, eu mando ele rodar. Ó, tá rodando, ok. Deu um okzinho, quer dizer que eu digitei certo. Tá, então essa biblioteca aqui, ela é uma biblioteca
que vai fazer cálculos simbólicos. O próximo passo era o quê? Era aqui, ó. Ele vai... eu vou pedir para ele sempre printar as coisas, né? Ou seja, ele sempre, quando eu mando rodar, ele printa a expressão. Então, eu vou fazer... Não lembro de cabeça essa expressão. Deixa eu ver aqui. SymPy, ponto int. Init. Print. Só copiar aqui. Vou adotar o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, esse aqui, toda vez que a gente for iniciar qualquer coisa aqui, eu vou iniciar com esses dois comandos. Ou seja, vou lá, faço o Ctrl+C, Ctrl+V, tá ali. Tá. Outra coisa que eu tenho que indicar para ele é quem é a minha variável simbólica. A minha variável simbólica vai ser o t. Bom, então, o que eu faço? Eu vou dizer para ele quem é essa variável simbólica. Ó. T igual a sympy.symbols. Então, ele vai dizer para mim que o T, eu vou estar dizendo para ele, né? Eu vou estar dizendo para o Colab, que o T é a minha variável simbólica. Então, T é sympy symbol symbol. Deixa eu ver se eu estou digitando certo. Symbols. Certo? Então, sympy.symbols.t. Só que aqui eu botei, ó, é uma aspa só. Vamos ver se eu digitei tudo certo. Vem ali e manda correr. Ó, ele já disse que aqui tá... Tem um errinho. Vamos ali, copia e compra. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Sympy symbol T. Não sei. Vamos ver. Era para ter rodado. Ó, rodou certinho, né? Eu tinha feito alguma bobagem ali. Então, aqui, esse aqui é o meu preâmbulo de qualquer coisa que eu for fazer aqui. Então, aqui eu estou mostrando para vocês daqui a, sei lá, 5 aulas, tudo que a gente for começar vai ter esse preâmbulo. Tá. O que nós queremos? Nós queremos fazer o gráfico. Então, que gráfico nós queremos? Nós queremos fazer o gráfico dessa... nós queremos fazer o gráfico da nossa... da solução. Tá. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa. Vou compartilhar. Então, eu quero fazer o gráfico disso aqui, né? O que é isso? Dessa solução, que é menos 3 e na 3t mais 4e na 2t. Esse aqui é o gráfico dessa função aqui. Beleza. Então, eu vou lá. Aqui, isso aqui. Tá. Então tá, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um outro código. Então aqui está pronto isso aqui. Eu vou pedir uma outra linha de código, né? Então eu posso ir indo aqui digitando, né? Posso, por exemplo, aqui colocar, ó, por exemplo, vou botar aqui um outro texto. Ó, eu vou chamar assim de preâmbulo. Esse preâmbulo sempre vai existir, né? Tá, vou botar aqui outro texto, ó. Agora vou fazer um outro comentário, fazer o gráfico, vamos melhor. Escrever a expressão. Ou seja, que é a solução particular da equação.
né? Então, como que nós vamos fazer? Eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar de y, né? É y igual a menos 3 vezes, né? Menos 3 vezes e na 3t. Só que aqui, como a gente está escrevendo nessa linguagem, a gente sempre tem que chamar a função exp, a gente vai chamar ela dessa maneira. Simpy.exp 3 vezes t. Ó, vamos ver o que ele faz. Eu vou fazer isso aqui e já vou mostrar para vocês. O que ele fez? O que ele fez? Eu digitei isto aqui, Simpy exp. Quando esse Simpy exp corresponde ao exponencial. Simpy exp e na 3t corresponde a quem? A isto aqui. Então, repara, eu disse para ele que y é igual a isto aqui, né? E ele, então, agora, quando eu botei o y aqui embaixo e mandei rodar, ele printou na tela, né? O que ele entendeu? Ele entendeu menos 3 é na 3t. Tá. Então tá, mas só que não é só isso, nós temos mais coisa. Vamos escrever aqui. É mais 4 vezes pi.exp vezes elevado a 2t. Vamos lá. Então tá aqui, né? Ficou menos 3 e na 3t mais 4 e na 2t. Então, a expressão que o Colab entendeu é essa aqui. É a expressão que nós queremos, que nós estamos trabalhando? É. Então, vamos adiante. Então, agora eu vou fazer o gráfico. Fazer o gráfico. Então, vou lá, o gráfico. Ó, eu tô botando um comentário. Como é que eu ponho o comentário? Com o texto. Depois que eu coloquei o texto, eu vou pedir para botar um código, ó. Então, tá vendo aqui, ó? Se eu quero fazer um comentário, que não vai ser um código, eu escrevo o texto. Se eu quero colocar um código, eu peço o código. Então tá, vou fazer um código agora. Eu vou pedir para ele fazer o gráfico disso. Como é que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Então, se a gente olhar aqui na aula, o que eu coloquei? Bom, de cobre. alô? Oi? Bom, temos uma interferência. Então, bom, aqui o que eu fiz, né? Tudo que eu estou fazendo está bem detalhadinho aqui, né? Então, aqui está o comando para a gente fazer o gráfico. Ó. O comando do gráfico é simpy.plot. Então, tá, eu vou escrever aqui. Né? P igual a simpy.plot. Simpy.plot de quem? De f, né? Eu chamei de f, eu vou chamar então aqui, no caso, eu não chamei de f, eu chamei de y. E aí eu coloquei os limites, né? Olha só, eu chamei a f, que é a função, no caso eu chamei de y, xlim, né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o meu eixo horizontal, né, vai estar variando entre 0 e 2, ou seja, eu quero olhar para o meu eixo horizontal entre 0 e 2, e ylim está entre 0 e 2, só para ver o que acontece. Depois a gente ajusta isso melhor. Ele aqui está diferente. Aí ele pede... Deixa eu só ver uma coisa. Coloquei esse comando aqui, eu botei mostrar false. Deixa eu só ver. True. Vou botar false, vou botar true. Vou ver se ele vai mostrar, fazer direitinho.
Era isso? Não. SciPyPlot. Aí ele está reclamando do xlim. Xlim igual, xlim igual. O que eu fiz? Vou pegar então o código que eu já tenho pronto. Vou botar aqui. Esse código aqui eu já tenho ele pronto. Não sei o que ele... Vamos ver aqui. Vou pegar um código que eu já tenho pronto. Vou mostrar. Comparar. Link. Ali o true tem que ser maiúsculo, né? Eu tinha botado minúsculo. Vamos ver aqui. Continuou dando o mesmo erro. Vamos fazer o seguinte. Se ele continua dando erro, eu vou botar. Então, vamos ver. Tá, agora foi. Deixa eu só ver uma. Eu tô fazer um teste aqui. Ah, sim. Tá. Tá, agora sim tá certo. Ó, se eu ponho false aqui, ele não mostra o gráfico, né? Aí eu tenho que mandar ele fazer o que ele mostra aqui, ó, p-show, né? Se eu coloco aqui true, que é verdadeiro, né? Aí ele vai mostrar o gráfico direitinho. Ali. Aqui eu posso modificar, por exemplo, os limites, né? Por exemplo, ali eu botei de -8, poderia botar, sei lá, -6 até 2. Né? Aí eu mudo o que ele... Olha, vai de -6 até 2. Ah, é muito grande o x ir até 2, então eu vou fazer o x indo até 1. Ó, o x foi até 1. Então eu modifiquei ali. São pequenas modificações. Eu compartilhei com vocês Lá com vocês eu compartilhei já está feito, né? Com vocês. Aqui ele já tem o código pronto, tá? Então vocês podem lá olhar, vocês podem mexer, né? Acho que vocês não podem editar, mas vocês podem, a partir daqui, mexer com ele e fazer o gráfico, né? É tranquilo. Aqui embaixo tem mais algumas situações, né? Algumas funções. Então, por exemplo, a função seno. Daqui um dia a gente vai precisar da função seno. Como é que ele faz? A função cosseno. A função tangente. Enfim, ele vai depois vai apresentando cada uma das funções que a gente vai usar no decorrer da aula. Aqui ele não funcionou porque eu não inicializei esse código. Certo? Mas no decorrer das próximas semanas a gente vai trabalhar bastante com ele e a gente vai ver outras funções. Então, uma dica, né, para os próximos dias é vocês brincarem, né? Ficarem brincando com essa ferramenta. Bom, vamos ver aqui no PowerPoint. Então, já fizemos o gráfico, né? O gráfico foi feito, está aqui no Colab, tá? Tem um passo a passo, direitinho, você já tem o link. E, para finalizar, então, fazer mais um exercício, né? E fazer mais um gráfico. Então aqui, né? Eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem e nós queremos fazer o gráfico da solução, né? Então eu tenho que fazer o gráfico da solução particular.
Então tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer O vai senhor ser... não compartilhou a tela. Ah, não compartilhei a tela. Muito bom lembrar. Muito bom lembrar. Tem que compartilhar a tela. Isso aí. Então, como eu dizia anteriormente, né? Então aqui está todo o passo a passo para a construção do gráfico, né? E vamos fazer mais um exercício, né? Para a gente exercitar, né? O que a gente viu hoje, né, para finalizar. Então, primeira coisa é obter o polinômio característico, r ao quadrado menos 8r mais 16 igual a zero. Próximo passo, obter a solução do polinômio característico. 8 mais ou menos 64 menos 4 vezes 16 sobre 2. Então, 8 mais ou menos 64. 4 vezes 16, isso aqui dá 48, né? Não, não, 64. Então, vai ficar 0 sobre 2. Então, o R vai ser 4. Solução única. Então, se é a solução única, o que vai acontecer? O y de t vai ser C1 e na 4t mais C2 t e na 4t. Então, nós vimos aqui que a solução era única, 64 menos 64. Então, ficou 8 sobre 2, 4. Então, essa aqui é a solução particular. Ou melhor, a solução geral. Tá. A solução particular, o que eu tenho? Eu tenho uma condição sem derivada e uma condição que envolve a derivada. Muito bom. Então, para isso, eu vou precisar calcular a derivada de y de t. Então, tá, a derivada de y de t vai ser quanto? C1 vezes 4e na 4t, mais... Aqui nós temos a seguinte situação, eu tenho t vezes e na 4t. Então, eu tenho aquela famigerada regra do produto. Então, vai ficar t, derivada de t, é 1. Tá? A derivada de t é 1, vezes e na 4t. Mais t vezes a derivada de e na 4t. Vai ficar 4e na 4t. Né? Então, a derivada do produto. Então, y' de t é igual a 4c1e na 4t mais c2e na 4t mais 4t e na 4t. Beleza. Então, vamos pegar a primeira condição. A primeira condição diz que y de 0 é igual a 2. Então, tá. Então, vai ficar 2 no lugar do y igual a C1 e na 4 vezes 0 mais C2 vezes 0 e na 4 vezes 0. Então, vai ficar 2 igual a C1 vezes 1 mais C2 vezes 0 vai ficar 0. Portanto, meu C1 é 2. Agora, o que nós temos? Nós vamos pegar a segunda, pegar aqui a derivada. Então, eu sei que o y' de 0, o y' de 0 é 0. Então, eu tenho 0 igual a 4 vezes C1 e na 4 vezes 0, mais C2 e na 4 vezes 0, mais 4 vezes 0 e na 4 vezes 0. Então, isto aqui é 0, isto aqui é 1, e eu já conheço o C1. O C1 é 2, então vai ficar 0 igual a 4 vezes 2, vezes 1, mais C2 vezes 1 mais 0, né? Ou seja, isso aqui é 0, 4 na 0 é 1. Então, o que eu tenho aqui? 4 vezes 2 dá 8.
Então, vai ficar 0 igual a 8 mais C2. Portanto, o C2 é igual a menos 8. Então, portanto, logo a solução particular vai ser y de t igual ao y1, que é 2, 2e na 4t, menos 8, t e na 4t. Está aqui a solução particular. Né? Vou anotar aqui, 2. Então, ficou a solução particular é 2e na 4t, menos 8t e na 4t. Tá. Tem como voltar um slide, professor, só para bater um print? Tá. Então, feito isso, agora a gente vai fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, já não tem muito mistério. Né? Para fazer o gráfico, não tem muito mistério. Vamos ver o seguinte. Para fazer o gráfico, não tem muito mistério, né? A gente tinha usado aqui o... Vou pegar aqui... Então, eu vou pegar o mesmo código que eu tinha feito, depois eu posso até salvar com vocês aqui. Eu vou botar aqui exemplo 2. Salvo com vocês aqui, o exemplo 2 da aula. Tá. Então, aqui eu chamei de y, o y1, né? O primeiro y. Vou botar aqui o y2. Vamos botar aqui... Tá aqui, código. Eu vou chamar aqui de y2. Vai ser o quê? Vai ser 2 vezes, né? E na 4t, ou seja, simpy ponto exp na 4 vezes t. Será que ele vai entendeu direitinho? Vamos ver. Ó, entendeu direitinho. Mais, ou melhor, menos 8 vezes t vezes simpy ponto exp de 4t. 4 vezes t, tem que sempre botar o vezes t. Vou botar aqui o y2. Vamos ver se ele vai imprimir direitinho. Ó, ele entendeu direitinho o que é para fazer. Quem é o meu y2, né? Quem é meu segundo exemplo. Esse y2 se refere ao exemplo 2 da aula, né? Então, ele se entendeu bem que é o exemplo 2 da aula. É o e na 4t menos 8t e na 4t. Beleza. Então, agora eu vou botar... Eu vou pedir para ele fazer o gráfico. Bom, eu venho aqui e copio já, né? O gráfico, né? O comando do gráfico. Aqui copio o comando do gráfico, eu tenho o seguinte. Bom, eu quero o exemplo 2 da aula, né? Então, eu chamei de y2. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, o exemplo 2 da aula também é um gráfico decrescente, tá aqui ele, né? Esse gráfico aqui, ele começa em 2, né? Porque se eu botar 0 aqui vai sobrar só 2, ok? E ele, então, decai, certo? Então, depois que a gente fez o primeiro preâmbulo e tudo mais, é tranquilo, certo? Bom, o que a gente faz quando a gente está trabalhando com o Colab? Eu posso salvar esse arquivo. Então, eu venho aqui, né, aqui em cima e salvo o arquivo. Por exemplo, aqui aula, vou botar aqui 1705. Ok. Salvei ele vai ficar salvo na minha pasta do Drive. Eu posso compartilhar, né? Posso compartilhar como a gente compartilha, por exemplo, as planilhas, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Copiar link. Bom, quando eu compartilho, eu posso copiar o link. E aí eu venho aqui e salvo, né? Vamos botar aqui, editar.
Vou botar aqui, exercício da aula. Em aula. Então, vou botar aqui nesse link aqui, feito em aula. Ó. Então, tá aqui, ó. Ó, feito em aula é o gráfico que foi feito em aula. Esse aqui é o gráfico que eu tinha mandado anteriormente, esse aqui que foi feito em aula. Então, daí agora vocês têm o que foi feito agora na aula. Então, vocês podem se compartilhar entre si e podem depois replicar, enfim, né? A gente vai usar bastante o Colab, né? Inicialmente ele pode parecer um pouco mais difícil, mais difícil que o GeoGebra. Primeiro porque o GeoGebra é mais escolar, esse aqui é mais, a gente está indo mais para o lado profissional, né? Ou seja, quando a gente vai trabalhar com ciência de dados, a gente trabalha com programação, né? E mais adiante a gente vai ver que a gente vai passar por situações onde o GeoGebra não resolve. Por exemplo, transformada de Laplace. Aqui vai resolver perfeitamente a transformada de Laplace de uma maneira bem tranquila, certo? Bom, na semana que vem a gente vai continuar. Eu vou ver se nas próximas aulas a gente consegue um laboratório de informática para a gente poder trabalhar melhor isso, né, na aula, porque aquela salinha é tão, né, sem estrutura. Mas a partir de agora a gente vai, né, usar esse recurso. O Colab ele funciona bem também no celular, vocês podem usar no celular também, não tem restrição nenhuma, né? Mas ele é uma ferramenta bem versátil, bem interessante, certo? Bom, espero que dê tudo certo e que a gente se veja, né, amanhã, né, ou na quinta-feira. Mas semana que vem estaremos todos lá, certo? E era isso, vou parar de gravar. E como eu fazia antigamente, vou depois postar a